Olá! O que você sabe sobre Coulomb, um engenheiro francês que aos 47 anos de idade formulou a primeira equação da teoria eletromagnética? Eu sou o professor Nasson Alcântara, do canal Aulas de Elétrica, e neste vídeo vou apresentar um pouco da vida e da obra de Charles-Augustin Coulomb. Venha comigo! Esta é a cidade de Angoulême, nos dias atuais, uma cidade de 42 mil habitantes no sudoeste da França. Foi nesta cidade que, no dia 14 de junho de 1736, nasceu Charles Augustin de Coulomb, filho de Henri Coulomb, um importante advogado daquela época naquela região. Coulomb entrou para a história como o autor da primeira equação da teoria eletromagnética. Sobre ela falaremos um pouco mais tarde neste vídeo. Após a sua educação básica, Coulomb mudou-se com seus pais para Paris, onde estudou no prestigiado Collège des Quatre Nations. Ali, ele foi inspirado por Pierre-Charles Lemonnier a seguir carreira na matemática. Mas neste período, o seu pai perdeu todo o seu dinheiro devido a maus investimentos. E por causa disso, o seu casamento ficou abalado. Henri Coulomb decidiu mudar-se para Montpellier e a mãe de Coulomb permaneceu em Paris, Coulomb com ela. Mas, após desentendimentos com a sua mãe por causa de sua carreira, Coulomb decidiu juntar-se ao seu pai na cidade de Montpellier. Em 1751, ele entrou para a Academia de Ciências, mas o seu desejo era entrar para a École de Génie em Mézières, o MIT da época. Por isso, Coulomb retornou para Paris em 1758 e foi preparado para os exames pelo grande matemático Camus, não confundir com o filósofo Camus, que viveu quase 2 séculos depois. Coulomb entrou para a École de Génie em fevereiro de 1760 e formou-se como engenheiro militar em novembro de 1761. Após isso, ele passou 9 anos, de 1764 a 1772, nas Índias Ocidentais, atual Caribe, supervisionando a construção do Fort Bourbon na ilha de Martinica. Na ilha de Martinica, Coulomb realizou diversas experiências sobre mecânica das estruturas, atrito em máquinas e elasticidade de materiais. Entretanto, o período que passou nesta ilha abalou muito a sua saúde. Coulomb regressou para Paris em 1772, onde passou a dedicar-se somente à experimentação científica e a escrever importantes trabalhos sobre mecânica aplicada. O seu primeiro trabalho, Sur une application des règles de maximise et minimise à quelques problèmes de statique relatifs à l'architecture, foi publicado em 1773, trazendo grandes contribuições à precisão dos cálculos de engenharia até então. Um de seus trabalhos mais importantes foi o aperfeiçoamento da balança de torção, utilizada por Henry Cavendish para medir a atração gravitacional. Coulomb mostrou que a torção pode ser utilizada para medir forças muito pequenas com precisão. Em 1779, Coulomb é enviado a Rochefort para ajudar o Marquês de Montalembert a construir uma fortaleza. Nesse período, Coulomb conquistou mais um grande prêmio da Academia de Ciências, em 1781, com um trabalho sobre atrito estático e dinâmico entre superfícies. Ele já havia ganho um grande prêmio em 1777 com um trabalho sobre o magnetismo terrestre. A partir daí, Coulomb assumiu um posto permanente na Academia de Ciências, deixando de atuar como engenheiro e se dedicando inteiramente à física. Em 1783, usando uma balança de torção, Coulomb estabeleceu a relação entre a força elétrica, quantidade de cargas e distância entre elas, enfatizando a semelhança desta com a teoria gravitacional de Isaac Newton. Sobre isto falaremos um pouco mais adiante. Em 1789, um importante fato histórico aconteceu.
Revolução Francesa. Muitas mudanças nas instituições às quais Coulomb era ligado aconteceram. A Academia de Ciências foi dissolvida e em seu lugar foi criado o Instituto da França. Coulomb se aposentou do exército e passou a realizar as suas pesquisas em casa na cidade de Blois. Até o final da sua vida, Coulomb permaneceu ligado a atividades de ensino e pesquisa, vindo a falecer em 1806 na cidade de Paris. E agora vamos falar sobre a Lei de Coulomb. Como mencionamos, Coulomb utilizou uma balança de torção e pequenas esferas eletricamente carregadas, cuidadosamente isoladas entre si. Após exaustivas medidas, Coulomb chegou à conclusão que a força de origem eletrostática entre as cargas era igual a uma constante de proporcionalidade multiplicada pelo produto entre as cargas dividida pela distância entre elas ao quadrado. Se as cargas fossem de mesma natureza, ou seja, de mesmo sinal, a força entre elas era repulsiva ou de repulsão. Mas se as cargas fossem de naturezas diferentes, ou seja, de sinais contrários, a força entre elas seria de atração. Para exemplificar, vamos supor que a carga Q1 do lado esquerdo é igual a 2 vezes 10 a menos 6 coulomb, ou 2 microcoulomb. A carga Q2 do lado direito é igual a 4 vezes 10 a menos 6 coulomb, ou 4 microcoulomb. Então a força será 9 vezes 10 a nona, que é o valor de K da constante de proporcionalidade, pelo produto das cargas, pela distância ao quadrado, 7,2 newton. Vamos imaginar que a carga Q2 é dobrada para 8 microcoulomb. Então a força também é dobrada para 14,4 newtons. Vamos supor agora que a carga Q2 é uma carga negativa de menos 8 microcoulomb e a distância entre elas é dobrada para 20 centímetros. Neste caso, a força passa a ser menos 3,6 newton. Agora observe o seguinte, quando a carga Q2 foi dobrada, a força entre elas também foi dobrada, passou a ser de 14,4 newtons. Quando a carga Q2 passou a ser uma carga negativa de 8 microcoulomb e a distância foi dobrada para 20 centímetros, a força entre elas foi dividido por 4, 3,6 newton, com o sinal negativo, porque é uma força de atração.